E vamos continuar falando sobre deficiências, né? E agora a gente vai falar sobre a deficiência física, que também é um público-alvo da educação. Só passando para te lembrar que lá quando a gente começou a falar de público-alvo, a gente falou que a gente ia se concentrar mais na deficiência intelectual e no autismo, que são os maiores públicos, tá bom? A gente viu lá nos gráficos que o público de deficiência física, por exemplo, é bem menor. Então, a deficiência física, o nome está dizendo, é físico, né? É algo que você olha e você vê. É a deficiência mais visível que você está vendo ali do corpo da pessoa, porque falta algo no corpo daquela pessoa. Falta algo nos membros superiores, né? Mãos, braços, antebraços, né? A pessoa pode faltar uma parte, essa pessoa pode faltar até o braço, essa deficiência pode vir até aqui, né? Ou seja, uma dessas partes, ou parte do braço, ou todo o braço, e você vai ter a deficiência das pernas, né? Parte das pernas ou toda a perna. E essa deficiência, ela tem 4 tipos, e esses tipos dependem da predominância, porque elas podem ser, né, dos 4 membros, a pessoa pode não ter os 4 membros, mas mesmo não tendo esses 4 membros, ela vai ter uma predominância de mais de um lado ou do outro. Vou mostrar aqui para vocês uma figurinha que representa esses 4 tipos. Deixa eu passar aqui o slide. Tá? Então, a gente chama de paralisia espástica quando você tem unilateralmente de um lado, né, uma mão e uma perna, ou você tem a tetraparesia, né? A pessoa fica tetraplégica, né? E aí você tem mãos e pernas, tá? Você vai ter a diplegia, que aí você vai ter 2, que aí essa pessoa vai ter ou 2 mãos ou 2 pernas, né? Então, a predominância aqui nessa displasia espástica é do membro inferior, contrário, né? Tá lá da displasia assimétrica, que você vai ter mais dominância de um membro ou do outro. E você também tem a tetraparesia assimétrica, que é os 4 membros, mais um desses membros vai ter aí mais predominância de um lado ou do outro, tá? Quais as causas, tá, gente? Quais as causas da deficiência física? A gente tem a causa congênita, ou seja, aquele indivíduo que já nasce sem aquele membro, mas a gente tem também as causas que podem ser acidentes, doenças, né, doenças como diabetes, que a pessoa pode ficar deficiente depois de adulto, depois de idoso, por causa de doenças como a diabetes, mas uma das causas mais comuns são os acidentes. E desde a infância, qualquer fase da vida, né? A pessoa pode ter um acidente doméstico, um acidente automobilístico, enfim, muitos são os tipos de acidentes que podem acontecer, a fratura a ponto da pessoa perder o membro, tá? E nós temos a paralisia cerebral, né? Que causa a deficiência física, que aí a gente tem uma causa mais grave, né? Essa pessoa não atinge o processo, em muitos casos de paralisia cerebral, até falei, como falei sobre deficiência intelectual, que nós temos casos de pessoas com paralisia cerebral que afetam o cognitivo, mas nós temos casos que não afetam, tá? Então, a gente tem muitos e muitos casos de pessoas que tem algum tipo de paralisia física, mas não necessariamente essa pessoa tem uma paralisia, tem algum comprometimento neurológico, certo? Até porque essa parte física da pessoa, o braço, a mão, a perna, não está ligado necessariamente com a cognição, tá? Eu digo não necessariamente porque, de certa forma, todo o nosso organismo está interligado, né? Está conectado de alguma forma. Mas, assim, como a gente não vai adentrar muito dentro dessa deficiência, até porque não tem muito que a gente comentar na parte realmente biológica, genética, não é um assunto que a gente vai trabalhar muito, a gente precisa aqui entender que essa deficiência física, a gente chamou aqui de sem limitações, né? Por quê?
Quando a gente fala sobre a deficiência física, a gente tem que lembrar que essa pessoa, essa falta de mobilidade, né, ela causa muitas limitações, mas que hoje, a gente tem tecnologia para poder essa pessoa se locomover, hoje tem ferramentas que essa pessoa pode, né, ter uma mão mecânica, uma perna mecânica. Hoje as cadeiras de roda, você tem uma inúmera, né, eita, o nome não sai. São vários tipos de cadeira de roda, né? E cada vez mais você tem ali uma inteligência artificial agora por trás, você tem uma mecânica para dar mais autonomia a essa pessoa, você tem ali a forma de operar essas cadeiras, elas estão ficando cada vez mais fáceis de operar. Então, hoje também há todo um movimento de trabalho, de desenvolvimento de tecnologias, de estudos e pesquisas dedicada para trazer mais mobilidade, né? Eu trouxe aí na tela o caso da pequena Lô, né, que é uma youtuber super famosa e que tem todo um trabalho assim, para mostrar que não tem limitações porque é uma pessoa com deficiência, né? Então, a gente traz esse caso, né? A gente traz o trabalho dela, mas que é fácil de você encontrar, você encontra no Instagram, no TikTok, no YouTube, né? E é uma blogueira super, hiper famosa no Brasil inteiro, né? E que faz também esse trabalho de mostrar que as deficiências, as pessoas precisam olhar além da deficiência, aquela deficiência só física, mas que ela consegue fazer inúmeras outras atividades e às vezes até brinca com essas deficiências, até brinca com a situação, com o que não consegue fazer, brinca com a própria história, com a própria luta da família ali para poder incluir a filha. Então, são exemplos assim que a gente gosta de ver, a gente se diverte vendo, né? E vale a pena a gente divulgar. Mas a gente também precisa trazer isso para o nosso contexto, que é o nosso curso, né? O nosso curso, ele vem falar sobre educação especial, ele vem falar sobre o cuidador, e nós vamos ter um módulo para falar sobre como esse cuidador cuida dessa pessoa com deficiência. É aqui na deficiência física que a gente pode dizer que a lei, ela se encaixa de uma forma unânime. Porque essa pessoa física, essa pessoa com deficiência física, ela precisa se locomover dentro dessa escola, ela precisa ter infraestrutura, essa escola precisa estar adaptada para essa pessoa. Por isso que hoje toda escola, toda repartição pública ou privada, ela precisa ter rampas acessíveis, ela precisa que os banheiros tenham barras de apoio, tenham bebedor acionados, né, para o toque ou para o sensor de calor. Para quê? Para que o ambiente da escola possa ser favorável para essas pessoas. Então, a pessoa que vai acompanhar o cuidador dessa pessoa, o profissional de apoio, ele vai atuar com essa pessoa principalmente naquilo que ela tem mais dificuldade, que é a locomoção, né? É ajudar essa pessoa a se locomover. Mas também a gente precisa entender que essas pessoas, se a gente está falando de uma criança que ela já nasceu com a deficiência, ela desde muito pequena, né, ela precisa ser incentivada a ter autonomia, a não depender tanto das outras pessoas. A gente hoje vê filmes, histórias, vídeos, as redes sociais nos trouxeram muitas informações. Eu falo muito de rede social porque a gente tem uma abertura, né? Eu vejo que as redes sociais é um Big Brother da vida de todo mundo. Então, as pessoas abrem as suas portas, ligam as suas câmeras e mostram as suas vidas, né? Você pode ver um pouco mais sobre a vida dessas pessoas. Então, através dessas redes, da rede de internet, a gente pode ver essas pessoas. Eu já vi alguns vídeos, por exemplo, no TikTok, no Instagram, de pessoas com deficiência física que fazem várias atividades dentro de casa, usando só os pés ou usando só as mãos, né? Também vídeos de pessoas que são artistas plásticos, pessoas que fazem trabalhos maravilhosos
mesmo apesar das suas deficiências. Pessoas que dão verdadeiras lições de vida, de superação. E a gente tem inúmeros relatos, inúmeras histórias, né, de atletas, de pessoas que eram atletas antes da deficiência e por um momento fatídico na vida dessa pessoa, ela passa a ser uma pessoa com deficiência e encontra, mais uma vez, no esporte, saída para essa deficiência, né? Então, tem muitos casos de pessoas com deficiência. A gente tem a própria Paralimpíada, que é um evento para pessoas com deficiência, que a gente ali só aprende, né, assistindo a Paralimpíada, um momento de superação. Você vê todas as pessoas que estão ali, elas possuem algum tipo de deficiência concorrendo naquela competição, que é a competição pela própria vida, né? Todas que estão ali já têm uma história por trás, tem um significado muito grande do que elas estão fazendo ali, tá? E é muito, muito importante. Eu lembro de uma vez, foi na época da Paralimpíada do Brasil, eu fui para eu estava no aeroporto e o voo que eu ia pegar tinha uma fila imensa, e mais da metade dessa fila eram pessoas com deficiência, porque estavam indo, né, para uma dessas competições. E eu lembro do olhar um pouco das pessoas, do meio e eu fiquei só observando que as pessoas conversavam ali naquele ambiente, né? E foi um voo super tranquilo. Eu lembro de estar sentada perto de uma senhora que meu Deus, esse monte de gente, olha esse monte de gente doente, e esse povo vai bagunçar nesse voo. Tinha muita gente com síndrome de Down. Era uma quantidade bem grande, né? E foi um voo que eu fiquei observando muito, como é que as pessoas, a pessoa sentada do meu lado, como é que ela estava. E algumas pessoas puxavam o assunto, porque era uma grande delegação, era uma delegação bem grande de pessoas. E foi muito interessante, foi uma experiência bem legal ver como eles se portaram naquele ambiente, como eles foram preparados, com certeza, para estar naquele voo, né? E foi um voo muito tranquilo, bem, transcorreu como todo e qualquer outro voo, né? Mas foi uma experiência aí que eu passei, né? E foi o tempo que eu estive ali, o meu olhar, um olhar de observadora, né? De viajante, de cliente, mas observando como estavam conversando, como é que estavam participando, e algumas pessoas com deficiência física também estavam nesse voo, né? Então, a gente observa que eventos que dão esse tipo de publicidade, né, são momentos muito importantes. Agora mesmo, né, acho que foi na Copa, eu não lembro se foi na Copa, se foi nas Olimpíadas, fiquei confusa agora nessas últimas, né, a gente tem deixa eu ver se eu lembro, gente, eu sei que ele já foi, por exemplo, Big Brother, e depois ele foi, era super famoso, e teve um acidente, ficou de cadeira de rodas, ficou paraplégico, né, e dos membros inferiores, e foi hoje, né, uma superação. Vou procurar, eu vou ver se encontro, e vou colocar aqui no curso, perdão, me engasguei, aqui no curso direitinho. Que essa pessoa que eu estou lembrando, né, que encontrou nos eventos radicais, nos esportes radicais, né? E aí eu lembro que eu estava assistindo a reportagem pensando, meu Deus, eu mal subo uma escada. O meu pensamento na hora foi assim, meu Deus, eu mal subo uma escada, né? Morro de medo de altura, e eu fiquei vendo ele saltar de paraquedas, ele surfar, né? E o depoimento dele, que foi o esporte, né? Uma pessoa super produtiva, modelo, fazer muita coisa. E aí, quando teve um acidente trágico, e aí que ficou naquela situação que é muito difícil quando você nasce com uma condição.
eu tenho certeza que é mais fácil o processo de aceitação, porque você tem a vida toda sem saber como é não ter a deficiência. Mas quando uma pessoa está dentro de do grau de normalidade, ainda mais sendo uma pessoa pública, uma pessoa que tem uma vida ali normal, dentro de um padrão que as pessoas acham que é normal, trabalha, relacionamento, de repente você se vê, né, sem condição de andar sem apoio, precisando de ajuda, precisando de pessoas para estar. Então, ele falando nisso, foi o que eu ouvi ele dizer, né? Que foi angustiante, foi deprimente para ele ter que voltar a depender da mãe dele, de trocar roupa, né? Se sentia uma criança naquela situação. E que, através do esporte, ele voltou, né, a fazer as coisas independente da condição que ele estava. E dentro da escola, o nosso papel, gente, é esse, é de incentivar essas pessoas a se desenvolverem, né? O papel do cuidador dentro da escola, o papel do professor, do coordenador, do psicopedagogo, é de fazer a pessoa com deficiência acreditar nela, né? É fazer a pessoa acreditar que pode sim, que deve sim, e fazer com que as outras pessoas ao redor trate essa pessoa com o máximo de naturalidade. Quando a gente está falando de educação infantil, por exemplo, as crianças são muito solicitude, né? Elas gostam de ajudar, elas gostam de carregar a cadeira de roda, né? Elas gostam de participar, então é tão bonito a gente fazer isso, né? É tão bom a gente... Eu vou deixar como complemento, né, alguns vídeos, né, que trazem exemplos e que a gente acalenta o coração da gente de ver professores que fazem um bom trabalho, que tentam, principalmente os professores de educação física, né? Já vi muitos vídeos de professores de educação física que trazem esses momentos gloriosos, em que traz para si essa vontade de interagir, de integrar essa pessoa da forma mais inclusiva possível, né, no momento da aula. E falando aqui do cuidador, essa pessoa que cuida, que vai estar do lado, que vai estar levando de um lado para o outro, nós vamos ter um módulo para falar mais específico, tá bom? Como esse módulo é mais para caracterizar o que é a deficiência, eu estou tentando não me antecipar para o módulo que a gente vai falar do cuidado, né? Do cuidado mais específico. A minha intenção aqui é mais caracterização das deficiências. Deixa o módulo mais para frente que eu vou falar. Pronto? Vamos lá falar sobre outro tipo de deficiência.